Nós temos visto muito, diante dessa situação, alguns irmãos até preocupados com a questão, mas fechar a igreja parece ser algo pouco espiritual, né? E só que a verdade é que Deus nos preserva, certamente. Nosso Deus é poderoso para nos preservar de perigos e de todas as coisas impossíveis para nós, mas sem dúvida Deus nos dá os meios ordinários para nós lidarmos com as nossas crises, com as nossas dificuldades. E sempre que nós temos os meios ordinários para lidarmos com as nossas crises, os meios ordinários são aqueles que estão ao nosso alcance, e nós não utilizamos, certamente nós estamos deixando de exercer a nossa responsabilidade diante das situações. Portanto, o fato de não abrirmos a igreja nesse período não demonstra de fato falta de fé ou uma forma de não confiarmos em Deus, né? Então nós podemos ficar tranquilos quanto a isso. Certamente nós estamos exercendo a nossa responsabilidade diante desta situação e de forma alguma estamos sendo menos espirituais por isso. Então é momento de nós nos cuidarmos, é momento de você se cuidar, é momento de você talvez se aquietar, usar esse tempo para oração, para buscar o Senhor, para consagrar, né, a sua vida. E quando nós então paramos um pouco as nossas atividades, nós temos a oportunidade de fazer isso. Então nós estamos aqui apenas dando algumas palavras iniciais, enquanto é feito aqui os ajustes finais, para nós iniciarmos a nossa transmissão, a transmissão do nosso estudo de hoje, que vai abordar o tema oração e jejum. Tema muito propício para o tempo que nós estamos vivendo, né? Tempo muito propício para essa época, esses dias de algumas incertezas, algumas dúvidas. Certamente Deus tem nos deixado este meio de graça, a oração, para nós então buscarmos a sua presença. Ok, então agora nós já estamos definitivamente ao vivo através do nosso Facebook e através do nosso Instagram, e todos que estão nos assistindo sejam bem-vindos a essa transmissão. Nosso desejo é que Deus abençoe a cada um de vocês nesta noite, neste momento que nós passaremos aqui juntos, não pessoalmente juntos, não fisicamente juntos aqui, mas certamente juntos espiritualmente, juntos através dessa transmissão. Nosso desejo é que Deus nos abençoe nesta noite, nos abençoe com a palavra dele, que serve de alimento para as nossas vidas, para as nossas almas. Oremos ao Senhor e assim nós vamos nos colocar diante do nosso Deus. Onde você está, se você tem condição, feche seus olhos e ore ao Senhor conosco, coloque a sua vida diante do nosso Deus. Pai de amor, nós te louvamos, ó Pai, por este dia, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus da história, o Senhor é o Deus que governa o mundo, o Senhor é o Deus que cuida de forma especial de cada um dos teus filhos. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui diante de Ti, porque nós precisamos do Senhor, precisamos da instrução do Senhor através da Tua palavra. Desde já nós pedimos a Ti pela vida de cada um dos membros da Segunda Igreja Presbiteriana de Paraná, cada família, que a mão do Senhor repouse, ó Deus, de forma abençoadora. E também pedimos por todos quantos Te servem, ó Deus, em todos os lugares, que a mão do Senhor sustente e guarde, ó Deus. Nós pedimos a Ti que nosso coração seja edificado, que sejamos abençoados, ó Deus, nesta noite. E nós clamamos isto em nome de Jesus.
Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Durante a nossa transmissão, caso alguém queira fazer algum comentário, até mesmo fazer aí alguma pergunta, né, algum questionamento, nós temos aqui o presbítero Rafael e a nossa irmã Natália que estão nos ajudando. Eles poderão acompanhar o que vocês postarem aí e depois então nós podemos dar uma breve palavra sobre aquilo que porventura venha a ser alguma dúvida que possa surgir, ok? Nós vamos refletir, portanto, nesta noite sobre a importância da oração e do jejum. Um teólogo chamado Thomas Brooks afirma o seguinte: uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades dos céus. Certamente, essa forma de pensar nos remete à ideia de que o Senhor, que estabeleceu a oração como um meio de graça, pela sua vontade, Ele derrama as suas bênçãos e o seu cuidado sobre as nossas vidas quando nós oramos, quando nós, então, buscamos a sua presença através da oração. Nós temos aqui também uma citação de John Bunyan, que ele é citado no livro Apacenta o Meu Rebanho. Ele diz o seguinte: você pode fazer mais do que orar, se já tiver orado, mas não pode fazer nada a não ser orar, se ainda não o tiver feito. Ore frequentemente, pois a oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um castigo para Satanás. Então, esta é a pensamento de John Bunyan. Inclusive foi ele o escritor do clássico, né? O Peregrino, aquele livro, não sei se você já leu esse livro de John Bunyan, O Peregrino, vale a pena ler, é um livro que instrui a alma e incentiva-nos na caminhada cristã como peregrinos no mundo. Então, ele traz exatamente essa ideia de que se nós já oramos, devemos entender que fizemos o que devíamos fazer. E se não oramos, devemos orar. Orar porque a oração é como que um escudo para a alma. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, tem um autor da Escritura, logicamente que todos nos trazem instruções a respeito desse tema, mas eu quero, nesta noite, utilizar aqui algumas orientações do apóstolo Paulo, que é um ótimo referencial de um pastor comprometido com a oração. Quando nós lemos as 13 cartas de Paulo, nós podemos até mesmo traçar um perfil em relação à sua visão sobre a oração. Logicamente que nós não vamos ver aqui tudo que o apóstolo Paulo fala a respeito da oração, mas nós vamos ver alguns textos bíblicos que estão nas cartas de Paulo que nos remetem à instrução a respeito da importância da oração, né? Então, dando início aqui a essa primeira colocação, a importância da oração na vida do crente, tá? Antes de mais nada, é importante que, embora seja algo muito, muito óbvio para a maioria talvez, mas alguém talvez tenha alguma dúvida, orar é falar com Deus, né? Orar é elevar o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentidos, entendendo que existe um Deus que criou todas as coisas, um Deus que cuida de nós e um Deus que ouve o que nós então falamos a Ele através da oração. Portanto, a oração é isso, é falar com Deus. Então, olhando aqui alguns textos a respeito da importância da oração na vida do crente, podemos primeiro afirmar que a oração é um elemento da luta
nos objetivos do reino de Deus. Como servos de Deus, vivemos no mundo com o propósito de servir a Deus no seu reino. E a oração é um elemento que nos ajuda nesta luta pelos interesses do reino de Deus. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 15, do versículo 30 ao versículo 33, ali ele expressa exatamente essa ideia do uso da oração como algo, como um elemento que o ajuda na sua tarefa, no seu trabalho, no seu ministério, nas suas atividades no reino de Deus. Então, Romanos 15, 30 a 33 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele diz: luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Com que objetivo? Ele continua: para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Portanto, o apóstolo Paulo pede aos irmãos que lutem juntamente com ele, através da oração a Deus, intercedendo pelo trabalho dos interesses do reino de Deus. Ainda Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, versículos 3 e 4, ele diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Então, o apóstolo Paulo pede aos Colossenses que intercedam a Deus e supliquem a Deus pela vida dele, a fim de que ele tenha oportunidades de levar a palavra, a fim de que ele tenha condições de manifestar a vontade de Deus através da palavra, e que assim então Deus o mostre como ele deve fazer. Ele está pedindo que os irmãos orem por ele, para que a vida dele seja usada no serviço do reino de Deus. Vejam como a oração é importante nesse aspecto. A oração como um elemento que nos ajuda na tarefa de servir a Deus no seu reino. E nesse aspecto ainda, apenas mais um texto quero citar nesse sentido de que a oração é um elemento importante na realização da nossa tarefa, do nosso trabalho em prol do reino de Deus. Escrevendo aos Tessalonicenses agora, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo está pedindo que os irmãos de Tessalônica orem por ele, para que a palavra do Senhor se propague. Ou seja, Paulo está pedindo que as orações sejam feitas, para que o reino de Deus seja propagado, o reino de Deus seja anunciado, e que Paulo, nesse contexto, então, fosse esse instrumento, juntamente com aqueles irmãos que também amavam o reino de Deus e amavam a palavra do Senhor. Então vejam que a oração para o crente é importante, porque ela é um elemento necessário no trabalho e no desenvolvimento do reino de Deus. Então, se nós estamos envolvidos na obra do Senhor, se estamos envolvidos na pregação do Evangelho, se estamos envolvidos na proclamação do reino de Deus, devemos orar, porque Deus assim nos deixa a oração como esse elemento de sermos abençoados para servirmos ao Senhor na sua obra. E não apenas orar por nós, mas orar por todos quantos estão também envolvidos no trabalho do reino de Deus. Ok, mas a oração não é importante apenas nesse aspecto. A oração também ela é importante para nós porque ela é um elemento
para que por meio dela também sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. É um dos elementos pelos quais Deus abençoa os seus servos e traz ao coração, então, a plenitude, permite que os seus servos sejam cheios do Espírito Santo através da oração. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 5, versículo 20, diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então, nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando sobre não sermos dominados por aquilo que escraviza de forma negativa, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E nesse contexto em que ele exorta os irmãos a encherem-se do Espírito Santo de Deus, ele traz a esses irmãos que eles deveriam então dar sempre graças por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, através das orações. As orações na nossa vida é um elemento que Deus nos dá, um meio de graça, pelo qual somos cheios ou somos enchidos com a presença do Espírito Santo do Senhor. Outra questão: a oração é importante para mim e para você como servos de Deus, porque ela é também um elemento na luta espiritual, na nossa batalha espiritual. A nossa batalha espiritual envolve a nossa luta contra o pecado. A nossa batalha espiritual envolve a nossa luta contra as ciladas do diabo, pelas quais ele deseja nos atrapalhar na nossa caminhada cristã. E a palavra do Senhor nos exorta a orarmos, a buscarmos ao Senhor em oração, a fim de que então sejamos fortalecidos, a fim de que sejamos edificados e assim tenhamos condições de batalharmos e continuarmos firmes na nossa caminhada cristã, na nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra as artimanhas de Satanás contra nós. Então, o próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, do versículo 18 a 20, ele diz o seguinte: com toda a oração e súplica. Aqui, só lembrando que ele havia falado sobre a armadura, do cristão, através da qual ele se envolve nessa batalha espiritual. E aí então ele diz, finalizando: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então o apóstolo Paulo traz a nós essa exortação de que no contexto da batalha espiritual nós devemos usar a armadura de Deus, cingidos com a oração e com a súplica, porque por meio da oração Deus de fato nos coloca diante dele em dependência da sua direção. Em Colossenses 4:2 ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Vejam, meus irmãos, o quanto a oração é importante para a nossa vida cristã, o quanto a oração é importante para a nossa caminhada cristã. Mas não apenas isso, a oração é importante para a nossa caminhada cristã porque ela é uma expressão de confiança em Deus. Quando o servo de Deus busca o Senhor em oração, seja pela súplica, pelos pedidos, através das ações de graças, ele está expressando diante de Deus que o seu coração confia na direção de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, num contexto de ansiedade, a ansiedade que é aquele sentimento em que muitas vezes ficamos preocupados
com medo de que as coisas não deem certo, com medo de que amanhã não tenhamos o mantimento necessário, medo que o ano que vem não tenhamos o nosso emprego. Mas o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então vejam que a oração é uma expressão de confiança em Deus. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, nós confiamos no Senhor, nós esperamos em Ti. Ao invés de ficarmos ansiosos, nós vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Nós vamos colocar nossas vidas diante da Tua presença, porque nós confiamos em Ti. E para finalizarmos aqui sobre essa questão da importância da oração na vida do servo de Deus, e aí então nós vamos entrar para falar sobre a importância do jejum. Nós vamos ver que a oração é importante porque ela deve ser na nossa vida uma prática contínua. Nós devemos fazer da oração uma prática constante. É o que Paulo fala na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, e um versículo muito curto que diz: orai sem cessar. E assim então nós entendemos que a oração é tão importante para nós, que a palavra do Senhor nos exorta: orai sem cessar. Jesus havia exortado seus discípulos também nesse aspecto, quando ele diz: vigiai e orai. A oração é importante porque ela serve para nós como um meio de nós nos humilharmos na presença do Senhor, ouvirmos a sua voz ao nosso coração e confiarmos nele, de maneira então que ela deve ser contínua nas nossas vidas. Devemos orar sem cessar. E aqui então nós pensamos em algumas coisas, considerando a grande importância da oração. Devemos ter o hábito diário da oração diante do Senhor, e que a nossa vida seja vivida diante do Senhor, de fato, em confiança, com muita oração na presença do Senhor. E nós temos vivido dias de preocupações, né? Preocupações que têm aí alcançado os nossos corações com essa situação da pandemia do coronavírus. É uma situação que traz preocupações, mas o caminho que nós temos diante do Senhor, sem dúvida nenhuma, é nos colocarmos diante dele em oração, porque é a maneira como nós então expressamos diante de Deus a nossa confiança naquele que sustenta todas as coisas. Se nós temos que orar constantemente, talvez esse seja o momento de nós então intensificarmos e entendermos de forma prática o quanto nós precisamos orar. Muito bem, então nós vimos aqui alguns pontos que nos mostram a importância da oração na vida do servo de Deus. Vamos pensar um pouco agora sobre a importância do jejum. Se bem que oração e jejum geralmente caminham juntos, nós estamos refletindo aqui em pontos diferentes, em pontos distintos. Contudo, a oração e o jejum são práticas que, no contexto bíblico, caminham juntas. E quando nós pensamos em jejum, no contexto bíblico, o jejum é uma abstinência de alimentos, abstinência de alimentos com propósitos espirituais. E então essa noção bíblica do jejum, que precisa ser distinguida daquilo que é puramente físico. Quando nós lidamos ou nos dispomos à prática do jejum,
nós estamos então como que dizendo: eu quero me abster daquilo que é físico para me dedicar inteiramente, completamente, numa busca por aquilo que é espiritual. Talvez possamos aplicar aqui o que diz a palavra do Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que procede da boca de Deus. O que procede da boca de Deus são as suas promessas. O que procede da boca de Deus são as afirmações pelas quais Ele garante que o seu povo será sustentado, que o seu povo será abençoado, que o seu povo será guardado e que o seu povo chegará a um porto seguro, né? O seu povo chegará a um ponto em que, como diz o apóstolo João, quando não mais haverá choro, nem tristeza, nem pranto. O fato é que nós, então, sabemos que o Senhor está nos conduzindo para isso. Portanto, jejum é isso, né? É uma abstinência do alimento físico, a fim de que nos alimentemos espiritualmente. Jejuar é abster-se completamente de alimentos, na busca de certos alvos especiais, como nós já falamos aqui, como a oração, a meditação ou a busca do Senhor, tendo no coração ou tendo na vida alguma razão peculiar ou sob circunstâncias especiais. A noção bíblica do jejum é que, por causa de certos objetivos e razões espirituais, homens e mulheres resolvem fazer abstinência de alimentos. Sendo assim, nós podemos jejuar por várias razões. E nós vamos ver biblicamente algumas razões que levaram, no decorrer da história, no decorrer do relato bíblico, alguns servos de Deus a jejuarem, a fazerem isso, absterem-se do seu alimento físico, a fim de alimentar o seu coração, alimentar a sua alma. E aí nós vamos ver algumas situações que envolvem aqui algumas situações bíblicas em relação ao jejum. Então nós vemos na Bíblia que alguns irmãos jejuaram diante de Deus quando passaram por alguma crise em relação à sua nação. Alguma crise em relação à sua nação. Então nós temos um primeiro caso aqui, que é a situação que envolveu o povo de Israel na época de Ester. E aí nós não temos como contar toda a história, mas essa história está registrada no livro de Ester, no capítulo 3 até o capítulo 4. Ali narra a história do povo de Israel na época de Ester, quando reinava o rei Assuero, e Mordecai, que era também um judeu, foi usado por Deus para que, por meio dele, o rei Assuero viesse a mudar de pensamento diante de um decreto que ele estabeleceu para que todo judeu fosse então morto. E existia um servo do rei que se chamava Amã. Amã, que foi certamente um instrumento que trabalhou contra o povo de Deus. E que, portanto, diante de toda a história, com a atuação de Mordecai e a atuação de Ester, certamente Deus mudou aquilo que era uma crise para o povo de Israel nessa época. Então, Israel se achava diante de uma crise nacional. E o povo então foi conclamado a orar e a jejuar diante daquela situação. Quando o rei havia, portanto, estabelecido um decreto pelo qual todo judeu deveria ser morto. E aí então lá em Ester, no livro de Ester, no capítulo 4,
versículo 16, diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Então Ester ordenou que Mordecai fosse ao povo, e ali então ele levasse o povo diante daquela crise da sua nação. O povo deveria colocar-se diante do Senhor em oração e em jejum, buscando a misericórdia de Deus. E Ester se colocaria diante do rei, e ali então ela suplicaria o favor do rei. E a história aqui vai, ela caminha nessa direção de que Deus de fato trouxe o livramento, e o povo de Israel, o povo judeu, foi então livre daquele decreto que havia sido dado contra o povo de Deus. Então é uma situação, numa crise nacional, em que o povo é convocado a jejuar, colocar-se diante de Deus, a se humilhar diante de Deus, sabendo que Deus é o único que pode todas as coisas. No contexto bíblico tem uma outra situação que envolve um rei de Judá, um rei chamado Josafá. Josafá conclamou o povo a um jejum nacional quando se viu ameaçado pelo povo de Edom. O povo de Edom, inimigo do povo de Israel, e o povo de Edom, de acordo com 2 Crônicas 20, do versículo 1 ao 4, que narra ali o perigo que o povo de Israel sofria, a ameaça, e Josafá conclama o povo naquela crise nacional para buscar ao Senhor através do jejum. E diz o texto assim, 2 Crônicas capítulo 20, do versículo 1 ao 4: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, que é em Guede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. É interessante essa expressão, que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E eles pediram socorro ao Senhor, colocando-se diante de Deus, orando e jejuando. E assim então eles buscam a presença do Senhor diante daquela crise que a nação estava passando. Tem um outro exemplo de crise nacional em que o povo busca a Deus em jejum, que é quando o povo regressou do cativeiro da Babilônia para sua terra, Jerusalém, e eles vieram sob a liderança de Esdras. E Esdras proclamou um jejum para buscar a proteção de Deus, ali naquele momento, quando também enfrentaram grandes oposições. E diz o texto de Esdras 8, 21: então apregoei ali um jejum, tanto junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Interessante, porque no texto anterior Josafá diz que eles jejuaram para pedir socorro ao Senhor. Agora Esdras diz que eles jejuaram para se humilharem perante o nosso Deus. Muitas pessoas têm o jejum como uma forma de fazer um sacrifício para barganhar com Deus, como se fosse: olha Deus, o Senhor está vendo que eu estou ficando aqui sem comer, estou me sacrificando pelo Senhor,
estou deixando de comer e me alimentar, então agora o Senhor tem que me abençoar. Muitas pessoas têm essa visão errada do jejum, quando na verdade o jejum é uma expressão de incapacidade nossa, é uma expressão que demonstra da nossa parte a nossa insuficiência e o quanto nós carecemos do Senhor. Jejuamos para buscar o seu socorro, jejuamos para nos humilharmos na sua presença e reconhecermos que não somos nada e que nós dependemos dele. Foi o que Esdras fez. Um outro exemplo, profeta Joel. O profeta Joel convocou o povo para um jejum nacional quando da iminência do ataque de uma praga de gafanhotos. A nação estava vivendo a possibilidade de uma crise, uma praga de gafanhotos. E o texto lá no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 14, diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Assim então, o povo foi conclamado para um jejum, um santo jejum, a fim de clamarem ao Senhor, clamarem a misericórdia do Senhor naquele momento de crise nacional. Então nós vimos aqui alguns exemplos, de contextos bíblicos em que o jejum foi usado em momentos de crise nacional, crise do povo, diante de algum problema, diante de alguma dificuldade, diante de alguma situação que de fato não havia por parte do próprio povo qualquer condição de se verem livres daquelas situações. Então eles buscam ao Senhor, eles buscam em oração e jejum. O que não dizer, sobre o que nós estamos passando? Pensamos nessa crise da saúde, que envolve uma doença que parece impossível termos um controle, pelo menos no momento, a respeito quanto a ela, e surgem os prejuízos, os medos. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque Ele pode todas as coisas, e devemos nos humilhar na sua presença, orando, jejuando, reconhecendo que somente Ele pode todas as coisas. Nós vemos também que o jejum na Bíblia é utilizado diante de problemas pessoais. Temos o caso de Daniel, que diante de obstáculos pessoais, ele jejuava e orava. Em Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3, diz assim: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Daniel, que passava por situações pessoais, problemas pessoais difíceis, ele então busca o Senhor através da oração e do jejum. E certamente a nossa vida diante de Deus, nossa luta espiritual, nossa caminhada com Deus, as nossas dificuldades, os nossos desafios requerem que nós busquemos ao Senhor, busquemos em confiança, busquemos sabendo que Ele cuida de nós e que Ele pode todas as coisas. E aí eu quero então já terminar aqui falando sobre o jejum, refletindo um pouco sobre como jejuar. E aí nós podemos ver algumas noções e práticas erradas a respeito do jejum. Uma das questões que não tem a ver com o jejum bíblico, que não tem a ver com o jejum que a palavra de Deus nos ensina, é fazer do jejum um fim em si mesmo, praticando o jejum de forma mecânica como mera obrigação, como se cumprindo o jejum eu alcançaria algumas metas na minha vida espiritual. Então é uma forma errada de pensar no jejum.
ou o jejum como mera privação de alimento. Então não tem nenhum valor, e se não for acompanhada por um exercício espiritual. Às vezes a pessoa fala, eu estou precisando emagrecer um pouco, então vou fazer um jejum aqui. Eu já aproveito para fazer um regime e faço um jejum diante de Deus, né? Então é uma visão errada. Isso não tem nada a ver com o jejum. O jejum não é apenas uma privação de alimento, mas é uma privação de alimento acompanhada por um exercício espiritual, a busca por Deus, a busca pelo alimento espiritual. Outra forma errada de pensar no jejum é fazer do jejum uma prática legalista, apenas para alcançar benefícios imediatos. Há quem entenda que pelo sacrifício da abnegação poderá receber os benefícios desejados. Ou fazer do jejum uma prática hipócrita, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 16, diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Portanto, o jejum não deve ser usado como uma forma de autopiedade, uma piedade hipócrita, como faziam os fariseus, que desfiguravam o rosto e então faziam questão de que todos percebessem que eles estavam jejuando. O jejum não deve ser usado desta forma. E outra questão, o nosso jejum não pode ter por objetivo chegar aos olhos do mundo, mas aos ouvidos de Deus. É uma questão particular entre Deus e aquele que jejua. Para que tenha valor para Deus, o jejum precisa ter um objetivo espiritual, porque jejuar significa afligir a alma. E aí então nós entendemos que a abstência de alimentos, por quaisquer outras razões que não seja espiritual, não é jejum. Devemos jejuar quando sentimos necessidade espiritual. Então a Bíblia não nos regulamenta sobre quantas vezes nem quanto tempo deve durar um jejum. Todavia, há algumas orientações importantes sobre como jejuar. E aqui nós temos 4 orientações. Primeiro, é importante determinarmos previamente o tempo de duração do jejum. Nós podemos estabelecer, eu quero jejuar tal dia, de tal horário a tal horário. E aí então, naquele período, dedicar a nossa vida para esse propósito. Nos abstermos do alimento físico para nos alimentarmos espiritualmente. Outra orientação importante, e aí tem a ver com o cuidado do nosso próprio corpo, é abster-se de alimentos sólidos, mas, dependendo do tempo do jejum, ingerir líquidos, até no aspecto de não acontecer uma desidratação do nosso corpo. Terceira orientação, planeje passar boa parte do tempo em oração. Então, naquele período em que nós estabelecemos para o jejum, seja um período de 2 horas, 3 horas ou 4 horas, ou o tempo que você achar necessário, dedique esse tempo para oração. Busca o Senhor em oração. E uma quarta recomendação, gaste tempo com a leitura da palavra. Então nós falamos que o jejum é a abstinência do alimento físico para nos dedicarmos ao alimento espiritual. E como que nós fazemos isso? Enquanto estamos no propósito de jejuarmos, portanto devemos intensificar o nosso tempo orando e lendo a palavra de Deus. Dessa forma, nos humilhando na presença de Deus, buscando em Deus o nosso socorro. No próximo domingo, dia 22, o povo presbiteriano está sendo convocado pela comissão executiva do Supremo Concílio da nossa
da nossa denominação, da nossa igreja, para um dia de jejum e oração. E esse dia de jejum e oração está sendo convocado exatamente nesse contexto de uma crise mundial, uma crise que envolve uma pandemia que envolve, portanto, essa doença. E a nossa igreja está convocando os membros da nossa denominação. E todos quantos que não sejam da nossa denominação, mas também queiram juntar-se a nós para esse propósito, para que no dia 22 estejamos diante do Senhor com esse propósito de oração e jejum, suplicando a misericórdia de Deus, suplicando o favor de Deus, suplicando de Deus que Ele nos dê o entendimento, que Ele nos dê o livramento e que de fato, diante dessa situação, desta crise, nós sejamos fortalecidos, que nós sejamos abençoados por Deus e que assim busquemos a direção do Senhor. E assim então nós concluímos aqui, né, essa breve reflexão sobre a importância da oração e do jejum na vida do servo de Deus. Eu espero que cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando de fato tenham compreendido a importância e que não apenas tenhamos compreendido a importância da oração e do jejum, mas ao termos compreendido que nós nos dediquemos ainda mais a essas tão importantes ações na nossa vida espiritual. E aí, só para que vocês saibam a fonte aqui em que nós usamos para trazer esse estudo. Então, esse estudo está baseado em um livro chamado O Jejum Bíblico, de Jerry Falwell. Tá? Então, foi uma adaptação de um material que tem esse título, O Jejum Bíblico, e outras pesquisas em relação também à importância da oração. Muito bem, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te sustente e que Deus sustente ricamente a sua família. Amém. Vamos orar mais uma vez e aí depois eu vou aqui deixar que o presbítero Rafael e a Natália nos fale ali se há alguma participação, alguma pergunta, e aí nós vamos conversar por mais um tempinho aqui, né? E talvez discorremos um pouco mais sobre algumas coisas. Oremos. Pai de amor, tenha misericórdia de nós, sustente as nossas vidas, nos ajude a entender que nós carecemos de Ti e que o Senhor nos deu os meios para estarmos na Tua presença, ó Deus, através da oração, através do jejum, através da leitura da Tua Palavra que nos traz edificação. Fortalece as nossas vidas, nos sustente, ó Deus, e guarda-nos na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá. Bom, foram cerca de 30 pessoas. Simultâneos, cerca de 30 pessoas. Ok, então nós tivemos aí acompanhando, né? Em torno de 30 pessoas acompanhando nossa transmissão. Deus abençoe a cada um de vocês que estiveram conosco. Uma pergunta: domingo tem algum tempo ou hora para o jejum? Ok, então a pergunta é se domingo nós temos um tempo estabelecido para o jejum. Então não ficou estabelecido um tempo. O tempo é o dia 22. Então cada um de nós pode estabelecer qual vai ser o tempo. Ok? Então se eu vou fazer aqui uma análise da minha condição. Então eu posso jejuar durante 4, 5, 6 horas. Então isso aí cada um pode estabelecer, e durante esse tempo que você estabelecer como jejum, dedique-se, como nós vimos aqui, né? Dedique-se à oração e à leitura da palavra do Senhor. Como serão as transmissões domingo? Como que vai funcionar os
horário. Ok, então estão perguntando como serão as transmissões no domingo. No domingo nós teremos a transmissão às 9 horas da manhã, né, um estudo bíblico, e estamos também conversando sobre, após essa transmissão de um estudo bíblico, que embora nosso objetivo é alcançar também as crianças através desse estudo bíblico, nós estamos conversando para que nós tenhamos uma transmissão também de alguma coisa bem específica para as crianças. Então, digamos que das 9 às 10, um estudo bíblico, como esse que nós fizemos agora, e das 10 às 10h30, mais ou menos, uma transmissão específica para as crianças, tá? E à noite, no horário do nosso culto mesmo, às 19 horas, será a transmissão da mensagem bíblica no culto à noite. Então, nós temos aí os 3 dias de transmissão. A quarta-feira, às 20 horas, domingo, às 9 da manhã e domingo também às 19 horas. Tá? Lembrando aos irmãos, principalmente da nossa igreja, que de início a decisão foi que façamos isso durante 15 dias. Né? E dependendo do desenrolar dessa situação, podemos voltar ao normal ou será possível que o prazo seja estendido, né, por mais 15 dias. Então só o tempo vai de fato nos dizer como que será o nosso procedimento. Só um comentário: estejamos unidos neste domingo na prática do jejum, aproveitando bem o tempo com a nossa família em oração e meditação na palavra. Amém. Então está aí comentário importante: estejamos unidos neste domingo na oração e no jejum, envolvendo as nossas famílias. Eu aproveito esse comentário para dizer: envolva toda a sua família, os seus filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, esposa, esposo, né? É uma situação diferente a gente nós nos assentarmos com um celular na mão ou em frente a um notebook. É diferente, mas é a situação que nós estamos vivendo agora. Então, aproveitemos para reunirmos mesmo a nossa família e nos dedicarmos a esse propósito. Alguns irmãos, pastor, estão comentando aqui que dá para perceber que está a família reunida, né? Alguns irmãos citaram que está mais gente num perfil aqui só do Instagram, né? Então o pessoal já tem feito isso. Então, temos aí a indicação de que os irmãos estão reunidos em família. Amém por isso, graças a Deus, né? Mais alguma coisa? A importância de nossos cultos domésticos em família, e já estamos com saudade da igreja. Muito bom. Então, ressaltando a importância dos cultos domésticos, né, em família, e sem dúvida, o convívio na igreja faz muita falta, e nem começou esse período em que estaremos aí distantes, pelo menos no contexto do culto na igreja, né? Mas de fato nós sentimos falta uns dos outros. Isso é um bom sinal de que nós estamos unidos no amor de Cristo. Mais alguma coisa? Só. Ok. Então nós estamos encerrando a nossa transmissão de hoje, e que Deus abençoe a cada um. Para os membros da nossa igreja, nós, embora estejamos com as atividades, né, não funcionando, nós continuamos aqui atuando. Então, como pastor da igreja, estou à disposição dos irmãos naquilo que for necessário. Precisar de alguma coisa, por favor, não deixem de entrar em contato, né? Então, nós não estamos nos reunindo, mas as atividades nossa, na questão do pastoreio, elas estão na ativa, não encerramos isso. Então, por favor, não deixem de entrar em contato, né? Eu quero aproveitar aqui para desejar ao nosso irmão Osimar e família que Deus console os seus corações. Nosso irmão Osimar perdeu a sua mãe, faleceu ontem, foi sepultada hoje, e certamente não é um momento que traz alegria, pelo contrário, é um momento muito triste. Então nós desejamos ao nosso irmão Osimar e família que o Senhor nosso Deus console os seus corações. Amém?
Então, até a próxima transmissão, se assim o nosso Deus nos permitir. Obrigado.